crianças e adolescentes vivem em situação de vulnerabilidade na cidade estrutural. Para ajudar essas crianças, há somente 3 centros sociais. Grupos da sociedade civil se organizam para discutir a desmilitarização da polícia. 5 pessoas morrem todos os dias no país vítimas da ação policial. Acervo bibliográfico para os cegos e deficientes visuais do Distrito Federal é insuficiente. Ao todo, apenas 3 bibliotecas atendem esse público. Saiba o que os fabricantes têm feito para diminuir o consumo dos carros e como você mesmo pode adaptar seu automóvel. A lei tem como objetivo estimular o investimento na indústria automobilística nacional. O campus está no ar. Eu sou Augusto Berto. E eu sou Fernanda Cunha. Organizações públicas e privadas sociabilizam as crianças e adolescentes da cidade estrutural com cursos e atividades gratuitas. Mas esses trabalhos não são suficientes para atender os jovens da cidade, conhecida por abrigar o maior lixão a céu aberto da América Latina. Bruna tem 8 anos e tem um sonho. Eu quero trabalhar como advogada. E este sonho é bem novo em sua vida. Comecei a pensar sobre isso desde quando eu entrei aqui. Aí os professores também me ajudam. Eu já estou também aprendendo as leis do nosso país. O lugar onde Bruna prepara seu futuro é um centro social. Lá, o objetivo é educar e sociabilizar o jovem com menos de 14 anos. Faço várias atividades socioeducativas, como violão, flauta, coral, essas coisas. E tem outro lugar na cidade onde você pode fazer este tipo de atividade? Não, só aqui mesmo. Aqui na Estrutural estamos a apenas 14 km do Congresso Nacional e o serviço público para cuidar de jovens como Bruna são quase inexistentes. Esta ausência do poder público coloca este jovem em uma situação crítica. Os meninos que a gente atende, eles já têm mais essa importância que eu posso, eu consigo, eu sou capaz e tem a mente mais, uma leitura de mundo mais aberta das coisas. As crianças que chegam aqui muitas das vezes são reprimidas, têm vergonha de falar de determinados assuntos, se sentem mal, se sentem ofendidas. Para ajudar essas crianças, há somente 3 centros sociais. A capacidade é insuficiente. Dos 25 mil jovens da cidade, eles podem atender 850. De fato, o trabalho dos funcionários dos centros sociais é pesado. E o nosso trabalho é de resgatar essas crianças, tirando da rua, da violência, do meio social, dessa violência que tem acontecido bastante aqui na Estrutural. Para inserir uma criança no centro, a família deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. Depois que os profissionais analisam as necessidades da família, ela pode ser encaminhada para frequentar um centro social. A gente não impede que elas entrem por não ter vaga. Então, mesmo que o nosso quadro de atendimento no governo seja um limite, de 300 crianças, mas a gente continua atendendo. A atuação da Polícia Militar nos protestos ocorridos em junho no Brasil reacendeu o debate sobre a desmilitarização da polícia. Entidades da sociedade civil e especialistas em segurança pública pedem a unificação das polícias militar e civil. 5 pessoas morrem todos os dias no país vítimas da ação policial. É o que mostra o 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para Flávio Werneck, presidente do Sindicato dos Policiais Federais, os policiais militares estão despreparados para lidar com a população. Hoje, o treinamento militar ele é voltado para uma guerra. E esse primeiro contato da população com o governo hoje se dá de forma militarizada. Ele não tem um treinamento para atendimento à população. Ele tem um treinamento militar, um treinamento voltado para a batalha. A ideia da desmilitarização é de que as polícias militar e civil sejam um único grupo policial. Acusado de ter pago uma manifestação na véspera da Copa das Confederações, Gabriel afirma que foi vítima de perseguição pública pela polícia militar. Falaram que como eu tinha pagado a manifestação, eu estaria sendo procurado para prestar esclarecimentos. Se eu tivesse pagado mesmo a manifestação, eu estaria envolvido nos crimes de dano ao patrimônio, inclusive formação de quadrilha. Repercutiu na mídia. Inclusive com o governador e o secretário de Segurança Pública afirmando que a manifestação havia sido paga, passado todo o inquérito policial.
não foi apresentada denúncia contra mim. Policiais militares não podem fazer greve. Além da hierarquia dentro dos quartéis, o treinamento e a vinculação da Polícia Militar ao Exército são os principais pontos debatidos pela sociedade civil a favor da desmilitarização. Eu posso defender um cidadão que tem direitos se nós não temos certos direitos. Antes de ser policiais, nós somos da população. E quando a gente está lá, a gente quer defender a população e o ato da manifestação, que é legal e legítimo lá, é preservado. Não existe, a polícia não chega querendo simplesmente chegar e enfrentar. Com o objetivo de discutir modelos para a segurança pública no país, o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal convidou especialistas internacionais para o primeiro seminário sobre soluções em segurança pública. Em Portugal, por exemplo, as polícias civil e militar desempenham a mesma função. Em muitos dos casos em Portugal não existe aquela diferença do que é o polícia e do que é o cidadão. Temos um modelo de polícia civil e um modelo de polícia militar. Em ambos os modelos são polícias de carreira única e de ciclo completo. Portanto, ambas as polícias, quer a polícia civil, quer a polícia militar, desempenham as mesmas funções com áreas de atuação diferenciadas. A polícia anda na rua para lidar com o cidadão e falar com o cidadão e ter bom relacionamento com o cidadão. E temos também um terceiro modelo de polícia, que é a polícia judiciária, que está encarregue das principais investigações mais exigentes do ponto de vista da investigação criminal. Flávio acredita que é necessário outro modelo de segurança pública para o Brasil. Você pode pegar o modelo inglês. A Inglaterra hoje tem 90% de efetividade nas resoluções dos crimes de homicídio. Mas aí muita gente pode vir e falar, olha, é totalmente diferente. Então, perfeito, se é totalmente diferente, podemos pegar o modelo francês, o modelo português, que tem efetividades que giram, né, em torno de 83%, 80%, 70% de efetividade. O que a gente não pode é manter o nosso sistema de segurança pública que, parafraseando o ministro Gilmar Mendes, é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Faltam audiolivros para deficientes visuais no Distrito Federal. Apenas 3 bibliotecas possuem acervo sonoro para atender esse público. A maior parte desses livros foi gravada por voluntários, mas o número de obras ainda é muito pequeno. É o que mostra a reportagem de Vanessa Arcoverde e Lorena Soares. E considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, conforme o 1, publicado no Diário Oficial da União. A servidora pública aposentada Irene Breiner é voluntária há 13 anos e desde 2005 trabalha lendo e gravando livros para alunos com deficiência visual. Uma das leitoras mais antigas do Centro de Educação Especial para Deficientes Visuais, ela já perdeu a conta de quantas obras leu para os alunos. O CDV tem anotado aqui 18 livros, mas eu já li mais, porque não conta apostila, eu li muita apostila para concurso, a apostila de curso, assim, massagem terapêutica que eles gostam de fazer, né, sobre computador, manutenção, o que precisa, então, precisava, não anotava, porque eu levava, gravava e entregava, entendeu? Audiolivros ou audiobooks são gravações de livros lidos em voz alta e são fundamentais na educação de pessoas cegas, como explica a professora Consuelo Moraes. É quando ele consegue entrar no mundo da leitura, é quando ele consegue conhecer todas as obras nacionais, internacionais, é quando ele pode ter acesso a conhecimento, ao conhecimento científico. Então, sem os livros áudio, ficaria, não diria impossível deles seguirem o caminho, mas é um grande complemento para eles. No Distrito Federal, apenas as bibliotecas Dorina Noil, a Biblioteca da Universidade de Brasília e a Biblioteca do Centro de Educação Especial para Deficientes Visuais possuem acervo sonoro. Dessas, só as duas últimas gravam seus próprios audiolivros e a Biblioteca da UNB é a única que possui uma sala de gravação. Eu nunca gravei aqui no local do CDV, que nós não temos uma estrutura, né? Eu levo para casa e num ambiente assim bem apropriado eu faço a gravação. Mas antes de começar a gravar, nós fizemos um treinamento aqui com professores da escola para seguir um roteiro, um procedimento de gravação para os alunos.
Cerca de 275 mil pessoas sofrem de algum tipo de deficiência visual no DF, de acordo com dados da Secretaria de Educação. Ao todo, apenas 3 bibliotecas atendem esse público, com um acervo geral de 1.340 audiolivros. Isso representa 5 livros para cada 1.000 deficientes visuais. No entanto, esse número ainda é muito baixo. O coordenador de Educação Inclusiva do DF, Antônio Leitão, destaca a necessidade de tornar obrigatório acervos sonoros nas bibliotecas brasileiras e de estabelecer que, no mínimo, 10% do acervo público seja de audiobooks. O audiobook, ele serve para várias situações. Ele serve, além de servir para o deficiente visual, até para as pessoas dirigirem no trânsito, obtendo algum tipo de informação. O audiobook ele acaba servindo também como um instrumento bastante eficiente. Por isso é importante que as editoras, que a própria legislação estabeleça algum tipo de obrigatoriedade que nos facilite a adquirir esse material, porque esse material é de extrema utilidade para todo mundo. Transsexuais podem conquistar o direito de mudar o nome no registro de nascimento. Um projeto de lei que tramita atualmente no Senado pretende adaptar os documentos à realidade de transexuais. Confira agora na última reportagem da série Direito à Diferença. Registrada no nascimento como José Moura, Bianca descobriu cedo que era transexual. Mas para conseguir a alteração do nome na certidão de nascimento, Bianca teve que recorrer à justiça. A partir do momento que eu me auto-identifiquei como uma mulher transexual, eu busquei amenizar a minha vida na sociedade da melhor maneira possível. Mas quando eu vim ver que isso estava me incomodando, eu já fui logo buscar a justiça. Já busquei logo a Defensoria Pública, busquei laudos médicos que eu já estava vivenciando uma vida como mulher trans, que eu estou em processo pelo SUS de fazer a cirurgia. Portanto, eu já fui logo buscar o nome civil. Eu mudei de um nome para o outro no registro de nascimento de José Moura de Souza Filho para Bianca Moura de Souza. No Brasil, ainda não há uma lei que permita o uso do nome social nos documentos de pessoas transexuais. Atualmente, o indivíduo precisa entrar com pedido judicial. Marcelo foi o primeiro aluno da Universidade de Brasília a conseguir a inclusão do nome usado socialmente nos documentos internos da instituição. Mas durante toda a vida estudantil, passou por diversas situações constrangedoras, por não ser reconhecida sua identidade de gênero. De maneira geral, toda e qualquer situação que envolva a apresentação de documento, de prova legal que você tenha, que gera algum tipo de constrangimento, porque de fato o nome civil feminino atualmente não converge com a minha aparência. Então as pessoas realmente não entendem do que se trata, muitas vezes acham que eu estou tentando cometer algum tipo de fraude, né? Em algumas situações elas agem de maneira muito mal educada e grosseira, em outras elas simplesmente não entendem o que está acontecendo, né? Então existe também uma falta de informação, nem sempre a discriminação é baseada num preconceito, mas às vezes é também na ignorância. O projeto de lei que tramita no Senado prevê a inclusão do nome social na certidão de nascimento de transexuais. Atualmente, a mudança só é realizada por autorização judicial. Embora se exija laudo médico, o interessado pode incluir o nome social, mesmo sem ter realizado a mudança de sexo. Mas a lei não é um consenso dentro da comunidade transexual. Enquanto alguns acreditam ser um avanço na garantia de direitos do grupo, outros acham ela defasada se comparada a de outros países como a Argentina. Acredito que esse projeto tem uma série de problemas, né, tanto em relação à identidade das pessoas trans, a necessidade de uma confirmação médica para dizer que as pessoas são trans, como se existisse algum tipo de oficialização da transexualidade, né? Mas existe, como eu falei, um outro projeto proposto na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada Érica Cocai e do deputado Jean Willis, que é basicamente uma adaptação da lei argentina, que é hoje uma das leis mais avançadas do mundo, onde para fazer essa mudança você precisa apenas se dirigir ao cartório e pedir a mudança do nome e do sexo, né, sem qualquer tipo de comprovação, exigência de laudo. Enfim, acho que o nome é uma parte muito importante da identidade das pessoas e poder ter o seu nome reconhecido, entendido, acredito que é algo fundamental, assim. A Lei Inovar Alto prevê benefícios de até 30% em impostos para empresas do setor automotivo que cumprirem exigências de inovação tecnológica, como a diminuição do consumo de combustível pelos carros produzidos no país. Confira o que as fabricantes de veículos têm feito para se adequarem à lei e algumas dicas para que os próprios motoristas possam diminuir o consumo dos carros.
2012, a Lei Inovarauto entrou em vigor este ano. A lei tem como objetivo estimular o investimento na indústria automobilística nacional. Estima-se que até 2015, o programa irá contar com mais de 50 bilhões de reais em investimentos no setor. Para isso, são oferecidos descontos de até 30% em impostos para empresas que atinjam metas de desenvolvimento tecnológico. Um dos objetivos é a diminuição do consumo de combustível dos carros produzidos no país, como explica o professor de Engenharia Mecânica, Alessandro Borges. Bom, o Inovarauto é um projeto, né, que visa, ele estabelece metas de redução de consumo na faixa de 12% a 17%. Então, os fabricantes, eles hoje vão ter toda uma política de investimento para melhoria do veículo, visando atingir essa meta de redução de 12%. Você vai ter o desenvolvimento propriamente na área de motores, com a introdução de novos materiais, com a melhoria da tecnologia de injeção de combustível, tá? E também você pode ter aplicação de pesquisa no próprio veículo, com otimização de outras partes, visando melhoria de redução de peso, aspectos aerodinâmicos, de arrasto aerodinâmico, melhoria da eficiência de troca de calor, por exemplo, dos radiadores para diminuir o arrasto aerodinâmico, de uma forma a chegar no nível que você precisa. Além das mudanças implementadas pelas fabricantes de automóveis, o próprio motorista pode ajudar a reduzir o consumo de combustível. Para isso, separamos aqui algumas dicas. Não aquecer o motor com o veículo parado. Nesse estado, o motor esquenta muito mais devagar, aumentando consumos e emissões. Assim que as condições do trânsito e a estrada permitirem, utilizar uma marcha mais alta. Evitar acelerações quando estiver parado em semáforos ou antes de desligar o motor. Manter uma velocidade uniforme sempre que possível, evitando freadas e arranques supérfluos. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Se a pressão estiver muito baixa, o consumo de combustível aumenta. Utilizar os dispositivos elétricos somente pelo tempo necessário. Evitar trajetos muito curtos e partidas frequentes com motor frio. Desligar o motor em paradas prolongadas. Não alterar as características originais do veículo. Acessórios aerodinâmicos não certificados podem, na realidade, penalizar o consumo. Evitar carregar pesos desnecessários.